Sabe aquela dúvida que, assim, sempre pega na hora de escrever? Fui à feira ou fui à feira? Nossa, sempre? Chegaremos a 1 hora ou a 1 hora? É um acentinho só, né? Mas que causa um pânico. Total. É aquela hora que todo mundo para, encara a tela e pensa, e agora? Mas essa fama de bicho-papão da crase, olha, é um pouco injusta. No fundo, é um dos fenômenos mais lógicos do nosso idioma. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. A missão aqui é desvendar esse mistério de uma vez por todas. E para isso a gente está com um material de estudo para concurso super direto ao ponto, sabe? Exato. A ideia não é só decorar um monte de regra, é entender a lógica por trás, para a coisa fazer sentido e a gente não cair mais na mesma cilada. E tudo começa num lugar que muita gente nem presta atenção. A tal da regência. Ok, vamos por partes então. Para entender a crase, a gente precisa dar um passo para trás e falar dessa tal de regência. O material que a gente está usando traz uma analogia ótima. Reger é governar. É isso. É como se algumas palavras fossem, sei lá, chefes. E elas dão ordens, exigem complementos. Ah, então é por isso que soa tão esquisito falar eu gosto pizza. Exato. O seu cérebro fica ali esperando. Falta alguma coisa, né? Falta o de. Eu gosto de pizza. O verbo gostar é o chefe que manda vir a preposição de. Perfeito. A gente já faz isso sem pensar. A gramática só dá o nome oficial. O material traz outros exemplos bem claros. Se eu digo tenho medo, a pergunta automática é... Medo de quê? Isso. O nome medo rege a preposição de. Ou tipo, a caixa está repleta. Repleta de quê? O de é obrigatório para a frase fechar. Entendi. A regência é essa cola invisível entre as palavras. Mas e a crase? Onde ela entra nessa história? Ela entra no momento exato em que a preposição que o chefe exige é especificamente a preposição a. É aí que a mágica ou a confusão começa. Certo. Então, o primeiro ingrediente é o a da preposição, a ordem do chefe. Mas para ter a fusão, a crase, precisa de um outro a, né? De onde que ele surge? Ele vem da palavra seguinte, se essa palavra for feminina e aceitar o artigo a na frente dela. Tipo, a novela, a cidade, pronto. A gente tem os dois ingredientes. O a que a regência pediu e o a que já acompanha o substantivo. Eles se encontram, se fundem e para a gente marcar isso na escrita, a gente usa o acento grave. Crase é basicamente fusão. Ah, então o a é tipo a certidão de casamento de dois as. Um que vem antes por obrigação e o outro que já vivia com a palavra feminina. A mais A igual a A. É a melhor definição que eu já ouvi. E tem um truque que o material aponta que é quase infalível para provar que esse casamento aconteceu. Adoro truques, pode falar. É o famoso macete do ao, porque no masculino a fusão da preposição a com o artigo o fica super clara, vira ao, né? Certo. Então, se pintar a dúvida com uma palavra feminina, é só trocar por uma masculina que combine. Se aparecer um ao ali de forma natural, então pode cravar a crase na versão feminina. Genial. Vamos testar. Eu me refiro à aluna. Bateu a dúvida. Troco o aluno por aluno. Fica. Eu me refiro ao aluno. Opa. O ao apareceu. Funcionou. É a prova? Então, a aluna tem crase. Funciona na maioria esmagadora das vezes. Assistir a novela vira assistir ao jogo. Dei um presente à minha amiga. Vira dei um presente ao meu amigo. Nossa, esse ao é um verdadeiro dedo duro. É a nossa principal ferramenta de investigação. Não tem erro. Ok, essa dica do ao é matadora. Mas e naquelas expressões que já vêm prontas, sabe? Tipo, à noite ou às vezes. Ninguém para pensar em trocar por masculino ali. Como funciona? É porque ali a gente está falando das locuções femininas. São tipo expressões fixas da língua. O pacote preposição mais artigo já vem de fábrica. Tipo as locuções adverbiais, que indicam tempo, modo, lugar. Cheguei às 5 horas, vire à direita. Ou a minha favorita, que define meus fins de semana. Fiquei à toa. Exatamente.
E tem também as prepositivas tipo à espera de, o milagre, e as conjuntivas como à medida que o tempo passa. Nesses casos, nem esquenta a cabeça. A expressão já nasceu com crase. Falando em coisas que já nascem prontas, tem aquela regra de nomes de lugares, que sempre dá confusão. O material traz aquele macete clássico. Quem vai a e volta da, crase haverá. Quem vai a e volta de, crase pra quê? Isso, funciona bem, né? Vou à Bahia porque volto da Bahia. O da entrega que tem um artigo a ali. Mas vou a Brasília porque volto de Brasília. Sem artigo, sem crase. Perfeito, mas... Sempre tem um mas. Sempre. E aqui é que fica interessante. O material mostra que se o lugar for especificado, a regra muda. Por exemplo, vou a Recife que ninguém conhece. Ué, mas eu volto de Recife. Não deveria ter crase? O que acontece aí? Aí acontece a mágica da especificação. Quando você fala vou a Recife, é genérico. Mas quando você diz vou a Recife dos meus sonhos, essa Recife não é mais qualquer uma. Ela foi definida, particularizada. E o que define um substantivo? O artigo. O artigo. Então, o artigo a aparece para marcar essa especificação, encontra a preposição a do verbo ir e pronto, crase. Uau! Então a crase aí não é sobre o nome do lugar, mas sobre o fato de eu ter tornado aquele lugar único na frase. Isso é bem mais sutil do que eu imaginava. É a diferença entre o geral e o específico, e essa mesma lógica nos leva a outro caso bem curioso, que o material aponta, geralmente ligado à comida. A expressão "à moda de", mesmo quando ela está, assim, escondida. Ah, adoro essa parte. Tipo, bacalhau a Gomes de Sá. Ninguém fala a moda de Gomes de Sá, mas está implícito ali, né? Que é o estilo dele. Perfeito. E aí o material faz um contraste genial com bife a cavalo ou frango a passarinho. Nesses casos, não tem crase. Por quê? Imagino que seja porque não existe uma moda do cavalo de se fazer um bife. Seria meio bizarro. O a ali é só uma preposição, não é um estilo. Exatamente. Ninguém cozinha no estilo de um passarinho. A ausência da crase mostra que cavalo e passarinho são só descrições, não uma referência ao modo de fazer. É muito sutil, mas muda tudo. E para fechar os casos obrigatórios, o material fala de uma coisa chamada paralelismo, que soa meio complicado. Soa, mas a ideia é simples. É sobre simetria na frase. Se você começa uma estrutura de um jeito, você deve terminá-la do mesmo jeito. O exemplo clássico é: estudamos da segunda à sexta. Da, que é de mais a, preposição mais artigo. Isso. Para manter o equilíbrio, a segunda parte também precisa ter preposição mais artigo. A mais a, que vira a. Entendi. Faz todo sentido. É para a frase ficar harmoniosa. Mas e se eu disser, a loja abre de segunda a sexta? Aí não tem crase, porque você começou só com a preposição de. Para manter a simetria, você termina só com a preposição a. De para a, da para a. A frase fica equilibrada. Ok, agora, tão importante quanto saber onde usar, é saber onde nunca usar, né? Vamos para as zonas proibidas para não errar mais. Vamos. E a lógica é a mesma. Se para ter crase precisa de preposição a e artigo a, basta que um dos dois seja proibido de aparecer, que o casamento já era. O mais óbvio. Antes de palavra masculina. Paguei a prazo. Prazo é masculino, não aceita artigo a. Sem a noiva, sem casamento. Fim de papo. Exato. A mesma coisa com verbos. Comecei a duvidar. Duvidar é verbo. E verbo não usa artigo. Ninguém fala o duvidar. Se não tem artigo a, não tem crase. Certo. Agora, a regra dos pronomes me confunde um pouco. Sei que não se diz refiro-me a ela. Mas e com senhora? É um pronome, mas a gente fala a senhora está bem, então refiro-me à senhora? Tem crase? Ótima pergunta, porque mostra a lógica. A maioria dos pronomes, tipo ela, vossa excelência, ninguém, não aceita artigo na frente. Por isso, crase proibida. Mas, como o material aponta, senhora, senhorita e doutora são as exceções. Elas se comportam como nomes comuns, aceitam o artigo. Ah, então se eu posso dizer a senhora é gentil, eu também posso dizer
refiro-me à senhora. Exatamente. A chave é sempre essa. A palavra aceita o artigo a em outras situações, senão nada de crase. Isso vale também para aquelas expressões com palavras repetidas, tipo cara a cara ou gota a gota. Perfeitamente. Nessas estruturas, o a é só uma preposição, uma ponte. Não tem artigo nenhum ali. E tem o caso famoso de casa e terra. O material diz que retornei à casa não tem crase, mas retornei à casa de meus pais tem. É a mesma lógica da Recife de antes, a da especificação. É exatamente a mesma lógica. Casa no sentido do nosso lar e terra no sentido de terra firme são especiais, não usam artigo. Cheguei à casa, mas no momento em que você especifica... Voltei à casa dos meus avós. Pronto, a especificação dos meus avós chama o artigo a e aí a crase acontece. Fascinante. A crase é um termômetro de especificidade. E tem um último caso de proibição que parece óbvio, mas muita gente cai. Antes de uma, levei o documento a uma gerente. A lógica aí é que uma coisa não pode ser definida e indefinida ao mesmo tempo. O a da crase é definido, uma é indefinido. É um curto-circuito, então não rola. Mas claro... Sempre tem uma exceção para complicar. Sempre. E a exceção é para indicar horas. Sairei a 1h. Aí o uma não é artigo, é numeral. É uma hora específica, então a crase se mantém, igual em as 2, às 3. Que loucura. E pra gente fechar, o que acontece quando a regra nos dá uma escolha, a crase facultativa? Os casos facultativos são os mais tranquilos. Eles acontecem quando o uso do artigo feminino já é opcional. Se o artigo é opcional, a crase também vai ser. Tipo antes de pronomes possessivos femininos, refiro-me à sua mãe ou à sua mãe. Os dois estão certos. Corretíssimos. A escolha é de estilo. O mesmo vale para nomes de mulher. Entreguei o presente a Mariana ou a Mariana. Tanto faz. E por último, depois da preposição até. Fui até cidade ou até a cidade. As duas formas são válidas. Então, no fim das contas, depois de analisar tudo isso, fica claro que a crase não é aleatória, né? Ela é só a consequência de uma palavra que pede a, encontrando outra que aceita o a. É um sinal na frase. E isso leva a uma questão super importante que o material explora. Usar ou não usar esse sinal pode mudar completamente o sentido do que você diz. Pode transformar algo específico em algo genérico. É verdade. O exemplo que eles dão é perfeito. Doar dinheiro à entidade filantrópica é totalmente diferente de doar à entidade filantrópica. Completamente. No primeiro caso, sem crase, é uma entidade qualquer indefinida. No segundo, com crase, a entidade, você está falando de uma específica, que todo mundo já sabe qual é, a crase da identidade. Então a crase é muito mais que uma regra gramatical, é uma ferramenta de clareza, de precisão. Exato. Ela mostra se a gente está falando de algo no mundo das ideias ou de algo concreto, definido. Então, da próxima vez que a dúvida bater, talvez a pergunta não seja só tem crase ou não tem, mas sim, o que eu estou dizendo aqui é específico ou é genérico? Eu quero apontar para algo único ou deixar em aberto? A resposta, no fundo, pode estar justamente ali, no acento grave. Ele não é o vilão da história, é a chave que revela a intenção por trás das palavras.